Eu vou começar pela conclusão. A favela é a regra do modelo urbanístico brasileiro. E esse modelo de fazer cidade, ele está presente não só nas regiões metropolitanas, mas ele é presente também nas médias e pequenas cidades brasileiras. E esse é um modelo que resolve algumas questões do ponto de vista da vida familiar, das economias familiares, de ter acesso a alguma experiência de vida urbana. Entretanto, é um modelo muito conveniente para as estruturas políticas e administrativas brasileiras e que, entretanto, está produzindo uma bomba relógio urbanística e é uma bomba relógio social e é uma bomba relógio para a nossa democracia. O que a gente vive hoje em termos de crise política, econômica, é também uma crise do território e da maneira como nos organizamos enquanto sociedade. Não só guetos sociais, mas também estamos organizando guetos de pensamento na cidade. E quando a gente olha para as 27 regiões metropolitanas, que concentram metade da população brasileira, vou ver se o sabre de luz aqui está funcionando, tá? A gente observa o mesmo fenômeno. E esse fenômeno é centros urbanos históricos, e aí a dimensão que me interessa como recorte específico, a dimensão histórica da cidade, do patrimônio, que contam territórios que contam da civilização brasileira, que contam da nossa identidade e da nossa história, entretanto, é uma civilização arruinada e, ao mesmo tempo, em expansão. Então, esse é um modelo absurdamente esquizofrênico, e onde a ociosidade não consegue nem dar resposta às políticas e às necessidades de reocupação desse território. Quero dar um exemplo aqui para ilustrar, por exemplo, o problema dos imóveis ociosos. Um edifício ali simpático em Laranjeiras, ali no Rio de Janeiro, um bairro com uma boa dinâmica imobiliária. Em 2012 ele teve uma infestação de caramujos africanos, parece que foi de filme catástrofe, né? Filme zumbi, uma coisa assim. E em 2012 ele teve essa infestação, um problema de vigilância sanitária. Em 2014 ele foi invadido por um grupo, nem era um grupo de organização política, simplesmente o grupo invadiu e fez uma chantagem para sair dali. Não era nenhum grupo de luta pela moradia, que eu acho que estão absolutamente corretos no seu movimento radical. E esses problemas, esse edifício tem mais de 20 anos vazio numa região que tem uma economia e tem uma dinâmica imobiliária sadia no Rio de Janeiro. Simplesmente o dono do imóvel mantém ele vazio, esperando não sei o que, algum valor, algum bilhete da Mega Sena que alguém pague para ele. Eu vou repetir algumas imagens que a gente viu aqui antes. O Minha Casa Minha Vida, ele não deixa de ser uma organização espacial de favela. Ele está estruturado, organizado, mas na verdade ele reproduz esse modelo da ocupação periférica da cidade. Eu fiz um trabalho, visitei os centros comerciais das principais cidades do estado do Rio de Janeiro, e esse caos da paisagem de pequenas cidades, tanto da região metropolitana quanto também do norte fluminense ou do sul fluminense, e essa experiência urbana que as populações têm, isso é Petrópolis, o outro era Nova Iguaçu, isso é Volta Redonda, paisagens, isso é Rio das Ostras, uma cidade que recebeu muitos recursos de royalties, tem que ficar convivendo na paisagem urbana com um casal ali, isso é Cabo Frio. Em todas, então, a gente observa experiências de organização da paisagem urbana absurdamente descontroladas, não só nas grandes cidades, mas também nas pequenas cidades, onde a gente imagina que essa organização comunitária deveria combater isso e a gente não observa isso. Então, existe uma cegueira para esse ambiente e essa cegueira está justificada por 3 processos históricos que se acumulam e que organizam o problema, o desafio das cidades hoje. Uma ausência absurda de política habitacional. Desde o fim do BNH a gente não tem nenhum outro modelo para produzir isso dentro da cidade. Minha Casa Minha Vida não é política habitacional, é uma política de desenvolvimento, de incentivo econômico para combater a crise de 2000
econômica de 2008, com foco em médias e pequenas construtoras, cujo produto é casa. A infraestrutura urbana, mais de metade das cidades brasileiras não tem saneamento, quanto mais mobilidade, e o problema da gestão urbana, uma dimensão administrativa e política onde prefeitos mudam e abandonam projetos, não observam o plano diretor. Então nós temos uma dimensão de política, uma dimensão de infraestrutura, uma dimensão de prática administrativa que vai prejudicando a cidade, e isso impacta em diferentes escalas. Então eu quero falar de 3 escalas para vocês. A primeira escala é do hectare, do 100 quilômetros, da grande dimensão da região metropolitana. Eu queria muito que esse negócio funcionasse aqui. Bem, eu vou ter que ficar aqui no púlpito mesmo. Então Kevin Lynch, que escreveu A Imagem da Cidade, ele vai fazer, junto com outros colegas do MIT, um estudo sobre a leitura da paisagem da cidade do ponto de vista do automóvel. Esse estudo é publicado em 1964, The View from the Road, e eles então vão decupar, do ponto de vista de linguagem da paisagem urbana, essa apreensão da cidade em função do território. Ou seja, a construção de um ideário de cidade americana, isso a gente pode remontar a Jack Kerouac com On the Road, escrevendo isso em 57, a gente vai remontar até processos anteriores de uma ideia de modernidade americana que está galgada no espaço do carro, e a partir dessa apreensão da cidade pelo carro, a gente constrói uma ideia de desejo sobre cidade. E isso também tem origem no CIAM, Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, o período entre guerras, antes da existência da ONU. Então você tem ali arquitetos, engenheiros, designers, pintores, artistas, um grupo de homens e mulheres que se reuniram de 1928 a 1956 e produziram um grande impacto na face do planeta Terra a partir dos seus enunciados, especialmente a partir da Carta de Atenas de 33. E a gente olha hoje muito, a gente sabe que o terceiro setor tem um papel decisivo sobre o tema das cidades hoje, mas eu sempre gosto de provocar os colegas do terceiro setor, dizendo, olha, um grupo de arquitetos, engenheiros, designers e artistas mudaram a face física do planeta Terra de uma maneira que até o momento economistas, sociólogos não estão conseguindo fazer. Então, claro, é um arquiteto que está falando para vocês, mas a dimensão física da cidade não pode ser transformada sem a participação dos profissionais que lidam com a dimensão do desenho da cidade. O CIAM, então, ele vai de 1928, ele tem uma pergunta geral, que é resolver o tema da moradia, cidades europeias destruídas, e ele vai interromper em 1956, quando o próprio grupo entende, olha, isso que a gente está fazendo já não faz mais sentido, as ideias que nós lançamos já estão criando problemas em algumas cidades, a ideia do planejamento urbano modernista, e eles resolvem interromper o CIAM em 56. Tudo bem, eu vou por aqui, não tem problema. Foi? Opa, beleza. Obrigado. Então esse grupo fantástico de homens e mulheres produziu um grande impacto no planeta Terra. Essa figura aqui é Le Corbusier, apesar de estar no cantinho, ele passou muito por aqui, São Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, e influenciou muito o pensamento urbanístico brasileiro. E a Carta de Atenas, que vai então em 33 lançar as bases dessa ideia da cidade, onde as funções se separam, e isso eu gosto de mostrar isso de uma maneira para a gente entender muito rapidamente. Isso são os hotéis no Rio de Janeiro. São os hotéis em Paris, isso são os hotéis em Brasília. Então, é uma organização absolutamente naif de ideia de cidade, até imaginar que você possa colocar todos os hotéis no setor hoteleiro, né? Assim como a gente sabe que tem o setor bancário e esse tipo de extremo zoneamento funcional da cidade. E poucas foram as sociedades que abraçaram esse ideário como nós abraçamos. A sociedade brasileira abraçou isso carnalmente, porque tinha uma necessidade de se livrar desse passado imperfeito, escravocrata, oligárquico, rural, e entrar no mundo ocidental desenvolvido a partir de uma ideia de modernidade. Brasília representa, então, não só uma mudança física, mas também a consolidação de
dois princípios que acho que ainda estão muito vigentes nas cidades brasileiras, a ideia de amplitude e de velocidade. Ainda pensamos que nós temos território infinito, a gente pode ver de uma maneira magnífica na apresentação anterior, a gente expande ainda as cidades de uma maneira descontrolada, nós não levamos em consideração mecanismos e políticas para conter essa expansão e ainda nos organizamos em função do deslocamento baseado no carro e uma ideia de velocidade individual. Isso significa até um capital político, porque até hoje, quando alguém fala que vai fazer 50 anos em 5, a gente lá no fundinho do coração, a gente fica assim, pô, esse cara é bom. Quando alguém fala acelera, a gente fica assim, pô, esse cara é bom. Então a gente precisa ter atenção com a ideia de velocidade, porque essa ideia de velocidade é insustentável no território. E aí vou repetir aqui o que já foi dito, essa é a área, a mesma população, a área de Atlanta é quase 11 vezes maior, e a emissão de dióxido de carbono em Barcelona é 6 vezes menor. Isso também é um problema ambiental. Olha a região metropolitana do Rio de Janeiro. O crescimento a partir do final do século XIX e essa expansão que chega nos dias de hoje, e essa expansão que vai aqui, o centro do Rio de Janeiro do centro até Santa Cruz, são 50 quilômetros, e da mesma maneira, essa região de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá também dentro de um raio de 50 quilômetros. Não tem infraestrutura capaz de dar conta disso, e isso não é um problema recente. Doxíades, em 1965, já estava estudando isso. A estrutura, o que se faz hoje, o que se fez no Rio de Janeiro em função das Olimpíadas, nada mais foi do que consolidar ideias lançadas em 1965 pelo plano do Doxíades, contratado por Lacerda para fazer um plano para o estado da Guanabara, e aqui a gente pode ver os raios de distância do centro do Rio, e a gente vê aqui Santa Cruz na distância de 50 quilômetros, e o ponto extremo da cidade, 55 quilômetros de distância. Então essa integração territorial, o Rio de Janeiro tem uma peculiaridade, que é o fato de ter dois complexos montanhosos dentro do território da cidade. Essa necessária integração territorial ainda é um desafio a ser realizado. E essa é uma imagem de satélite noturna da cidade, que a gente observa bem a constituição dessa mancha urbana. Pelo outro lado, o Rio de Janeiro possui, do ponto de vista da paisagem natural, elementos fortíssimos que funcionam como monumentos ao longo do tempo. Então essa é uma gravura do final do século XIX e essa é uma foto de hoje do Rio de Janeiro. Isso pouco mudou. Então a presença da natureza no Rio de Janeiro funcionou como um balizador para a experiência do desenvolvimento urbano. Então temas como verticalização, altura dos edifícios, são temas que são prementes para os cariocas. Nós não aceitamos a ideia de grandes edifícios em qualquer área da cidade. Ainda suscita muito debate no Rio de Janeiro o tema de edifícios de grande altura. E claro, esse processo histórico tem um lado positivo, que é o fato da cidade ter uma imagem de beleza plástica muito forte, e que isso tem representação numa identidade, numa cultura, não à toa, então a Unesco ter reconhecido isso em 2012 como Patrimônio da Humanidade. Vamos falar sobre uma outra escala de distância de 1 quilômetro. O centro do Rio de Janeiro, a partir da instalação da República, ele vai receber inúmeras intervenções que vão começar desde a abertura da Avenida Rio Branco, Avenida Central, a abertura da Salvador de Sá, o desmonte do Morro do Castelo, depois o desmonte do Morro do Senado, o desmonte do Morro de Santo Antônio, a abertura da Presidente Vargas. Isso vai até a década de 80, com Sambódromo, o Teleporto nos anos 90 e até mais recentemente com a Cidade do Samba, na região do Porto. E observe a mudança da qualidade do desenho do espaço público nessas transformações. A abertura da Avenida Salvador de Sá, depois a Avenida Central, que é feita de uma maneira completa, não só a avenida, mas os edifícios são construídos ao mesmo tempo, a ponto até de alguns edifícios serem simplesmente cenário, não ter nem estrutura de uso por detrás da fachada. Quer dizer, eram edifícios de fato, não eram cenografia, mas eles não tinham nem densidade de utilização em alguns casos, mas era uma ideia de compor, de fato, uma nova paisagem para a cidade, e que significava esse rasgo no tecido colonial português, e que significava também uma inversão profunda na organização do Rio de Janeiro, de sair de uma cidade portuária, dedicada à Baía de Guanabara, para ir em direção à cidade da paisagem, à cidade do balneário, e a cidade, então, de uma experiência onde a natureza
é relevante e é determinante. A gente pode ver que a área da Esplanada do Castelo, em 1922, isso já era um evento global para comemorar o centenário da independência do Brasil. A abertura da Avenida Presidente Vargas, 1945, a gente já vê a presença do automóvel já definindo o caráter do espaço público. Um projeto também do período entre guerras para a Esplanada de Santo Antônio. Isso daqui são os Arcos da Lapa, isso daqui seria a Esplanada Ministerial antes de Brasília. O Morro de Santo Antônio é posto abaixo e esse projeto então é feito. Ele não é executado, obviamente, porque tem Brasília, mas algumas ideias de tratamento do espaço público permanecem, como a Avenida Chile, que é a nirvana do engenheiro de transporte, porque separa absolutamente o lugar do pedestre e o lugar dos carros. Um pouco escura a construção da perimetral, e aqui o grande dia, o júbilo popular, a grande alegria do povo, com, eu acho que foi com o Médici inaugurando a perimetral, que é esse trambolho de 5 km de extensão a 11 metros de altura, que matou a relação da cidade com a Baía de Guanabara. Em 69, então vejam, eu estou dando alguns pulos não lineares no tempo. E ao mesmo tempo, em 69, o Rio deixa de ser capital e a gente ganha um outro presente modernista, que é a Barra da Tijuca. O plano piloto de Brasília cabe absolutamente dentro da Baixada de Jacarepaguá. Aqui são 20 quilômetros de extensão e o grande eixo norte-sul de Brasília são 12 quilômetros de extensão. E a Barra da Tijuca, ela é essa composição de cidade, uma relação esteticamente agradável com a paisagem. Entretanto, Lúcio Costa não fez nenhuma previsão de mobilidade ou de aspecto de saneamento ou até de uma estrutura de organização fiscal para gerir esse território. Ele ignora a experiência do urbanismo tradicional do Jardim Oceânico, a ponto dele só joga aqui uma achura, né? Da mesma maneira o Recreio dos Bandeirantes, que já viu desenvolvimento urbano naquela área, chama até curiosidade, chama Recreio dos Bandeirantes porque era um loteamento feito por um paulista e ele dá esse nome então de Recreio dos Bandeirantes. Ele ignora essas experiências e lança uma outra base modernista. Vamos comparar o Jardim Oceânico com a Barra que a gente tem hoje. Então você tem aqui um urbanismo tradicional, com hierarquia, com um clímax urbano, a Praça Central, com estruturas de quadra, com boa urbanização urbana. E essa é a Barra modernista de Lúcio Costa. Condomínios fechados, não tem nenhuma tipologia comum, as ruas se desencontram, é uma vida em condomínio. Entretanto, a Barra e esse ideário de cidade modernista ainda é o lugar de desejo de toda a região metropolitana no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, em 69, um aspecto da história que a gente fala pouco e a gente se refere pouco. Carlos Nelson Ferreira dos Santos consegue, dentro da ditadura, uma autorização da Codesco, que era a Companhia de Desenvolvimento de Comunidades, para fazer uma experiência inovadora em Braz de Pina. O diretor da Codesco fala para ele, vai lá, faz, mas não faz barulho, fica quieto e trabalha. Então Carlos Nelson vai trabalhar com esses moradores da favela de Braz de Pina, e junto com eles ele vai desenhar uma estrutura fundiária muito simples, ele vai desenhar uma estrutura habitacional muito simples, e hoje Braz de Pina é um bairro formal da cidade. É uma das raras experiências brasileiras onde essa energia da autoconstrução é, de uma certa maneira, curada, ela passa por um processo de curadoria de um arquiteto e urbanista para transformar esse esforço da autoconstrução numa experiência urbana um pouco melhor. Ele faz isso também no Morro Azul, no Rio de Janeiro, e ele publica isso em 1981. E é um livro fantástico, Movimentos Urbanos no Rio de Janeiro, e que a gente fala muito pouco sobre essas experiências. Eu recomendo conhecer aqui em São Paulo a experiência do programa Vivenda, que é algo muito parecido também. Em 73, a crise do petróleo, a crise energética, vai balançar os alicerces, então, desse pensamento urbano modernista. Em 84, nós estávamos ocupando os centros históricos, pedindo pelo direito ao voto. Em 2013, nós estávamos também ocupando os centros históricos de todas as cidades brasileiras, pedindo vida melhor. O que aconteceu entre 1984 e 2013? A gente conquista a democracia, a gente conquista uma estabilidade econômica, isso não é perfeito, tampouco a democracia é perfeita, a gente conquista processos de inclusão. Agora, será que a gente conquistou a cidade? Acho que a gente ainda não conquistamos uma experiência urbana de qualidade. E a gente comete alguns erros, que é
para colocar essas conquistas como se pertencessem a organizações político-partidárias. Essas conquistas, na verdade, são nossas. Foi o nosso voto que colocou o grupo partidário lá e ele produziu algo que era de interesse da sociedade brasileira. Ou seja, a gente precisa também entender que esse processo é um processo de construir cidade, também é um processo que a gente precisa conquistar com o nosso voto. E esse período é muito fértil a experiência da redemocratização do Brasil. Lina Bobardi vai fazer um master plan para o centro de Salvador, Jorge Wilhain aqui no Vale do Anhangabaú, no Rio de Janeiro é feito o corredor cultural, tudo na mesma época. E um pouquinho antes, a gente não pode esquecer, mesmo no período da ditadura, você tem Jaime Lerner fazendo uma experiência fantástica em Curitiba. Agora vamos falar de uma outra escala, a escala de 1 metro. E aí eu quero contar uma experiência minha que eu coordenei no Rio de Janeiro, que é o Centro para Todos, que é um programa de governança, ou como se chama hoje, de zeladoria do espaço público. E essa é a Rua da Quitanda, no mesmo lugar, com uma diferença aí de 60 anos. Eu gosto muito dessa imagem do Leon Krier, onde ele fala da composição da cidade. A gente vive na cidade que ela é 10% monumental e 90% vernacular. O monumento ele tem a sua função e obviamente ele atrai investimentos e políticas. Agora a cidade vernacular que a gente vive no cotidiano, ela é relevante, ela não pode ser negligenciada. O Centro para Todos era um programa então onde nós no patrimônio cultural coordenávamos melhorias no espaço público. Nós fazíamos então caminhadas de manhã e no final do dia com os responsáveis pelos serviços públicos do espaço público. O responsável pela poda, pelo semáforo, pela pintura horizontal, pelo alvará de banca de jornal, e a gente observava essas situações. Travessia sem acessibilidade, com a banca de jornal abandonada na faixa de pedestre. Essas paisagens caóticas, elas vão ficando na cidade, a gente deixa de percebê-las, a gente vai se acostumando a elas. Eu gravava isso no início com uma GoPro e depois eu transmitia isso com o Facebook Live. Não, eu não tinha nenhuma pretensão política nisso. Na verdade, eu só queria usar algo que a imprensa produz quando grava a gente, que é um certo constrangimento e ao mesmo tempo um compromisso. Quando você é gravado, você fica com vergonha de ser gravado, mas ao mesmo tempo você diz para a câmera, não, eu vou fazer isso tal dia, e esse compromisso fica ali registrado. Essa era uma caminhada de manhã, e à noite a gente dividiu o Centro Histórico do Rio em 9 áreas, e esse trabalho então possibilitou, era um trabalho muito simples, sem nenhum recurso a mais, simplesmente olhando com zelo para essa micropaisagem urbana, porque ela também é um componente de estruturação da grande paisagem regional. E essas melhorias foram acontecendo, então, paulatinamente, a partir desse trabalho, cada área era trabalhada dentro de um mês, e esse era um trabalho incremental, feito com continuidade. Então, pequenos detalhes, o ordenamento de ambulantes, o abandono de elementos, espaço público, áreas que... Essa aqui era uma área do município que milicianos, para vocês terem uma ideia, no centro do Rio, faziam estacionamento irregular, a gente urbanizou. Esse camarada aqui, a gente pedia para ele vender flores, e ele não vendia nada, ele tinha um alvará. A gente descobriu que a planta que ele vendia não era para decorar, era para fumar, e aí a gente tirou ele. Nenhum problema com isso, tá? Vamos deixar bem claro, mas só não dá para fazer isso com o alvará do município. A gente melhorou 90% da iluminação do centro histórico, e aí detalhes, tá? Que a gente, nessa micropaisagem urbana, a gente vai esquecendo como uma golinha de árvore de 2 centímetros de altura, mas que pode matar um idoso. Então, o desafio que a gente tem quando a gente fala do processo de urbanização vão desde o centímetro até o hectare. E a gente não pode ignorar essas escalas que se parecem antagônicas, elas são complementares. E o trabalho teve bom resultado e passou a ter envolvimento na comunidade do centro, que infelizmente do ponto de vista de moradores são poucos, e é uma das poucas ações que a nova administração da prefeitura ainda continua fazendo no centro do Rio, a nova administração municipal do Rio de Janeiro. E é claro que vocês sabem e conhecem muito bem a dimensão dos monumentos que foram feitos na cidade. Aquele trambolho que a gente implodiu, a perimetral, e isso então significou um retorno de qualidade ambiental e de valorização de um patrimônio que é importante não só para a cidade, mas para o país.
uma nova estrutura de mobilidade, são 14 quilômetros de extensão no centro do Rio, ligando hubs importantes, ligando Barcas a aeroporto, central à rodoviária, e o ganho de espaço nessa região do Porto com a Praça Mauá e novos museus, e tudo isso que eu acho que todo mundo conhece muito bem, o Museu da Manhã, e museus muito bem sucedidos em termos de visitação. Então, se esse é um novo espaço público, entretanto, o edifício à noite, uma grande propriedade federal, ainda está vazia. E esse é um desafio que ele é mais complexo de ser lidado. Ou até saindo numa outra escala de monumentalidade, a Praça Tiradentes, que foi um trabalho também direto de liderança do patrimônio cultural, que a gente tirou as grades, melhorou o desenho urbano da praça, esse foi o primeiro carnaval da praça sem grades. E hoje é um espaço novo do Rio. E até uma outra dimensão que também é constituinte, também faz parte, é constituinte da paisagem urbana, que é a dimensão afetiva que a gente vive na cidade. O reconhecimento dos lugares que nós frequentamos, dos bares, dos negócios tradicionais, e no patrimônio nós criamos uma nova área de pesquisa reconhecendo esses lugares da nossa frequência. O horário ainda não está bom para o show, talvez para alguns, mas vou passar as imagens rápido então. Então essas pequenas livrarias, ou então negócios como a Leiteria Mineira, com mais de 100 anos, e quantas pessoas empregaram, quantos empregos geraram, quantas famílias passaram por esse lugar, e isso também são paisagens da cidade, que a gente, nessa ideia moderna de cidade, a gente vai ignorando. Esse foi um programa muito legal que nós criamos com o Sebrae. Então o patrimônio reconhecia o valor cultural e o Sebrae qualificava os donos dos negócios para trabalharem melhor a sua estratégia de negócio a partir da tradição. Fizemos guia de compra do centro do Rio. E como patrimônio, então tendo essa tutela da cidade histórica, a gente entrou também em assuntos que a gente deixa um pouco de falar e de perceber, como, por exemplo, como se atravessa a rua no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a faixa de pedestre, pela norma da 7 Rio, ela tem que ficar 4 metros distante da esquina. Então isso produz uma linha de desejo falsa que ninguém obedece. Então, isso aqui é a Praça Tiradentes, por exemplo, as pessoas atravessam aqui, ninguém atravessa na faixa de pedestre, e a gente fica falando, carioca é mal educado mesmo, olha aí, o pessoal, todo mundo na rua. Na verdade, está errado o desenho, a norma está errada. Ou até em Copacabana, aqui na Bolívar, por exemplo, todo mundo atravessa aqui, mas a faixa de pedestre é que está no lugar errado. Ou então, lugares que a gente faz muito nesse desenho da cidade para o carro, a gente oferece um monte de retornos para o carro, né? A gente parte do princípio que a pessoa está dirigindo é um completo idiota, ele não sabe para onde está indo, por isso ele precisa ter retorno para qualquer momento ele fazer um retorno e dar uma volta. A gente acabou com esse retorno viário aqui da Riachuelo para Mendesá, e esse edifício aqui que estava abandonado há 20 anos, ele rapidamente se revitalizou e virou um bar. E aí mostrar um pouco antes e depois desse processo de cuidar do espaço público, e quando a gente cuida do espaço público, a gente atrai investimentos privados. Então, o Hotel Bragança, em ruína, abandonado, na hora que a gente começou a melhorar o espaço público, chegam pessoas, investem e recuperam os edifícios privados. Ou até lugares como esse, de novo, na rua na Mendesá, a gente pode ver esses mares de asfalto que a gente tem na cidade, e a gente foi combatendo isso, ampliando e conquistando espaço. Então era assim, né? Você tinha um retorno aqui, e na hora que você fecha, na hora que você cuida do espaço público, você também beneficia e você atrai investimento privado. Tá? Então, se essas são as 3 escalas que a gente precisa batalhar, a política habitacional, a infraestrutura urbana, eu queria sugerir algumas coisas. Então, a gente precisa, de fato, aplicar a utilização compulsória. A gente não vai combater a espraiamento urbano sem estimular a ocupação desses imóveis. A gente precisa falar de políticas de locação social da mesma maneira de políticas de moradia acessível, que não são necessariamente políticas habitacionais, significam políticas onde você possa ter acesso a um aluguel mais coerente com a sua capacidade de pagamento. Isso é especialmente importante para jovens casais, para que possam ter experiência da vida dentro da cidade. A infraestrutura urbana, e aí vou repetir, é isso, é absoluta razão, a gente precisa ter autoridades metropolitanas, senão a gente não vai resolver o desafio da região metropolitana do Rio de Janeiro com 19 cargos de secretário de municipais de habitação.
19 DAS, não sei o que, cada um com a sua ascendência político-partidária, você nunca vai resolver isso se não criar uma nova estrutura de organização para isso, que sejam autoridades metropolitanas. Da mesma maneira, a gente precisa estimular, sim, parcerias público-privadas, e do ponto de vista da mobilidade, a gente precisa falar sobre integração tarifária. Durante o período das Olimpíadas no Rio, nós tivemos uma integração tarifária festiva e a experiência de circular para a cidade foi impressionante, onde com um cartão você conseguia usar todos os modais. E do ponto de vista de gestão urbana, a gente precisa botar em evidência essa governança do espaço público como uma política urbanística estruturada, não como uma ação de marketing. Da mesma maneira, falar sobre o desenho urbano e falar sobre o desenho da forma da cidade e, da mesma maneira, olhar experiências de governança público-privada de espaço público, como são os Business Improvement Streets. A lei de responsabilidade fiscal, ela mudou a qualidade do ambiente público brasileiro, do ambiente político. Um governante pode perder o seu mandato se ele não obedece à lei de responsabilidade fiscal. Eu já escrevi sobre isso, acho que a gente precisa de uma lei de responsabilidade urbana. A gente não vai conseguir fazer essa mudança na qualidade do território, das aglomerações humanas e das regiões metropolitanas, se nós não criarmos um grau de responsabilidade para esses administradores. A gente não pode aceitar que mudanças de perfis de políticos ou de administrações abandonem projetos que foram feitos anteriormente. A gente não pode admitir que prefeitos não obedeçam o plano diretor. A gente não pode, inclusive, admitir que planos diretores virem simplesmente copy-paste para atender a preceitos federais e poder receber recursos, então, federais. A gente precisa urgente de um grau de responsabilização e de punição para quem não obedecer esses aspectos, porque essa dimensão fiscal está vinculada à dimensão urbana. Quando nós desobedecemos a qualidade da organização do território, nós também produzimos uma deseconomia fatal para a nossa sociedade. E, no final das contas, tudo isso significa o que nós temos de mais escasso, que é o tempo. E o desafio que a gente tem para enfrentar é esse. Esse tempo de mudança vai ser longo, a gente não vai fazer isso de uma hora para outra, e agora nós precisamos, de fato, ter estruturas que possam colocar isso em prioridade. Muito obrigado.